Mais uma segunda-feira que chega e obviamente mais um episódio de Last of Us que foi lançado 1h20 de puro entretenimento. Vem comigo e vamos falar daquilo que aconteceu. Antes de avançar, tenho uma coisa para partilhar contigo. Se gostas de League of Legends, vê este pequeno excerto. Se não é o caso, podes avançar para a próxima secção aí no player do vídeo. Agora há um novo site chamado seaword.pt, que é nada mais nada menos do que um site que faz cobertura 100% em português, não só de LPLOL, como também, por exemplo, de LEC, e vai fazer inclusive do EU Masters e dos Worlds quando estas competições chegarem. Eu faço parte da equipa, vou ser um cronista que vou partilhar a minha opinião semanalmente, por isso já sabes, vai aqui ao link da descrição, ou então põe no teu Google seaword.pt, ou vai ao Twitter procurar por SeaWord, segue a página e apoia este conteúdo nacional que vem ajudar muito assim League of Legends em Portugal. Olá caríssimos, tudo bem? Mais uma segunda-feira e obviamente mais um dia de sonho para quem gosta de Last of Us com mais um episódio da série. 1h20 de pura ficção, parece um filme, os episódios são gigantes, mas acreditem, passam à velocidade da luz, é muito rápido e sem dúvida que tem um entretenimento de grande qualidade. Eu vou falar aqui um pouco daquilo que eu achei deste episódio e obviamente mais uma vez com spoilers, por isso editor, se quiseres mete aí uma sirene já a apitar, eu espero aqui um bocadinho para apitar e para vocês não terem o azar de levar nenhum spoiler. Agora 3, 2, 1... Ora bem, nós começamos então o episódio, obviamente, com o Joel e com a Ellie, depois de se terem separado da Tess no fim do episódio 2, com, obviamente, e infelizmente, a sua morte. Joel e Ellie vão então para uma loja de conveniência, vamos chamar assim, onde Joel vai à procura de algo que lá deixou. Dentro dessa loja eles acabam por se separar, a Ellie vai explorar outras divisões, até a ver se encontra algo útil para eles, embora o Joel tenha dito que já tinha sido tudo virado do avesso, mas encontra algo característico deste tipo de séries e filmes, que têm um bocadinho, digamos assim, de terror / suspense. Um alçapão. E como vocês todos sabem, não se entra em alçapões. Alçapões? Man, como é? Alçapões? Google, alçapões. Pois, alçapões. Mas o que é que a Ellie vai fazer? Obviamente que vai entrar no alçapão. Entra então no alçapão e lá dentro acaba por se deparar com um infectado, mas que, para a sua sorte, estava preso numa derrocada que houve. Ou seja, não se consegue mexer, tem apenas a sua cabeça e um braço exposto, mas não há nenhum tipo de movimento. Ela vai então ter com ele e tem ali um pouco uma troca, digamos assim, de olhar, em que o infectado acaba por olhar para ela sem demonstrar qualquer tipo de agressividade, até porque ele não se consegue mexer, e a Ellie olha para ele de volta. Nesta cena eu acabo por ter aqui uma experiência um pouco diferente do que eu estava à espera, porque vejo a Ellie com uma personalidade que eu não esperava ver já. Esta personalidade que a Ellie está a demonstrar agora, eu não me recordo se no jogo já demonstrava, mas eu sei que pelo menos no segundo jogo acontece, depois de uns acontecimentos que vocês eventualmente um dia numa Season 2 ou 3 irão descobrir. Mas efetivamente ela está ali com um ar, eu vou-lhe chamar psicopata, a olhar para aquele ser humano que ainda está vivo, embora esteja infectado, já não há grande salvação, mas ainda está vivo, e faz-lhe um corte mais ou menos aqui na zona da sobrancelha, na testa, para quase que se deliciando de estar ali a ver aquele corte a acontecer e a explorar aquilo que o fungo fez àquele ser humano, antes de logo a seguir lhe dar então o golpe final. Eu achei aquilo meio mórbido da parte dela, digamos assim, porque parecia que estava ali, não é que ela estivesse ali a rir, digamos assim, mas sentia-se ali algum prazer em ter domínio sobre aquele indivíduo infectado ali preso. Depois então de assassinar, digamos assim, matar aquele infectado, ela acaba por encontrar uma caixa que, se eu não estou em erro, era de balas, eu não consegui perceber bem o que era. E vai então juntar-se novamente ao Joel, fazem aquela piada clássica de estás a ver como afinal havia aqui alguma coisa para encontrar, demonstrando ao Joel que também consegue ser útil em alguma coisa, porque o Joel obviamente olha para ela como uma miúda, como algo que está simplesmente a servir de trabalho para ele, em que ele está a levar do ponto A para o ponto B, mas não lhe dá grande credibilidade, nem grande utilidade, digamos assim, naquilo que é a sobrevivência no dia-a-dia num pós-apocalipse zombie, vamos chamar-lhe assim. Mais uma vez temos as cenas clássicas que vamos ver provavelmente durante muito mais vezes, a Ellie a pedir ao Joel uma arma de 1001 formas diferentes e o Joel obviamente sempre a negar e a seguir ele no comando das operações e a não deixar a Ellie ter nenhum tipo de arma consigo, a não ser aquela faquinha que ela já tinha, até porque é dela, não é? Durante o seu caminho, eles fazem então aqui um caminho de uma floresta e acabam por passar numa zona que o Joel não queria que a Ellie visse. E ele acaba por demonstrar isso. Ele acaba por lhe dizer, vamos por ali, mas eu não quero que tu vejas isto. E o que acontece quando nós dizemos, especialmente a alguém que é uma criança ainda, que não quer que ela faça, digamos assim, alguma coisa? Ela vai fazer. A Ellie lhe pergunta se está lá algum assassino que lhe vai fazer mal. Ele responde que não. E ela, obviamente, sempre com aquele humor que ela tem, acaba por se rir na cara dele e dizer, tens que ser um pouco menos honesto e dizer-me se calhar vai-me acontecer alguma coisa de mal, porque senão eu vou lá. E ela vai.
Ora, ela ao ir acaba por se deparar com um conjunto de cadáveres, digamos assim, neste caso só os crânios das pessoas, com roupa, e que demonstrava efetivamente que era quase uma vala comum ali. Ao qual o Joel explica que, estando naquelas zonas, os habitantes foram então iludidos de que iriam para uma zona de quarentena, mas como a zona de quarentena já estava sobrelotada, acabaram por ir para ali e ser assassinados. E eu acho que é uma cena que está muito forte e que demonstra muito bem aquilo que seria a humanidade na vida real caso houvesse uma pandemia da envergadura do Cordyceps de The Last of Us. Porquê? Mas perguntam, mas aquelas pessoas estavam infectadas? Não. O próprio Joel, como vocês sabem que viram o episódio, diz mesmo a Ellie que as pessoas não estavam infectadas. Mas porquê que então ele mata as pessoas? Porque, tal como ele mesmo refere, pessoas mortas não são possíveis de ficar infectadas. Portanto, aquelas pessoas que ali estavam, em nenhum momento, estando mortas, iriam ser um problema no futuro. Se me perguntam, é correto? Não é correto, mas a verdade é que no mundo de sobrevivência como é The Last of Us e como há outras séries como The Walking Dead, nós já sabemos que isto é o espelho, efetivamente, daquilo que iria acontecer em casos em que isto acontecesse, digamos assim, na vida real, na vida em que nós todos vivemos. Depois disso, nós temos um flashback, efetivamente relativo àquelas pessoas, em que conhecemos quem eram aquelas pessoas antes de serem mortas pela Fedra, quando são efetivamente levadas pela Fedra. Eu digo conhecemos, mas nós não conhecemos, vemos, digamos assim, com pele e osso, quem elas seriam antes de serem mortas pela Fedra. Inclusive, uma das senhoras tinha um bebê com ela, portanto, a partir de um daqueles ossos que estava naquela vala era de um bebê, o que por si só já é um pouco perturbador. E quem aparece neste mesmo flashback? Nada mais nada menos que um personagem que se calhar quem não jogou o jogo não conhece, que é o Bill, aquele deslocado maluco que de certeza que votava no Donald Trump se tivesse eleições nos Estados Unidos com alguém similar a ele. Ele é um votante de Donald Trump puro, que tem um bunker cheio de armas nas paredes, parece uma loja daquelas com um arsenal gigante cheio de snipers e pistolas e caçadeiras e tudo aquilo que vocês possam imaginar. Quando ele se esconde, acaba por estar escondido, a Fedra vai à casa dele, tenta ver se tem lá alguém, não encontra a passagem secreta que ele tem para o seu bunker e ele acaba depois da Fedra ir embora, sair e tornar aquela cidade a sua cidade, morando lá. Eu creio que foram 3 anos sozinho, agora posso estar aqui a fazer confusão, morando lá sozinho durante 3 anos com os animais, sendo autossuficiente em termos de alimentação, em termos de roupa e por aí fora. Portanto, acabou por tornar aquela cidade a sua cidade. Passado estes 3 anos, eu espero não estar a dizer nenhum disparate, porque eu acho que foram 3 anos, aparece alguém, cai numa das suas armadilhas, porque lá está o Bill, como vocês sabem que jogaram o jogo, era uma pessoa completamente paranoica, que tinha armadilhas em todo o lado para garantir que nada lhe acontecia de errado. E ele tinha basicamente uma vedação à volta da cidade, onde não deixava ninguém entrar, uma vedação elétrica, e também armadilhas com buracos, com digamos, por exemplo, cordas no chão que ao passar há uma arma que lhe dá um tiro, ou qualquer coisa que rebenta a cabeça dos infectados. Inclusive há uma cena dele a jantar ou a almoçar em que está a olhar para a televisão, vê o infectado a morrer e sente-se prazer nele. Ele, se tivessem muito tempo juntos, iam se dar muito bem. Em que vemos basicamente como é que foi esse passado do Bill, vemos depois como é que ele conhece o Frank, e agora aqui, o Frank que era a pessoa então que caiu na tal armadilha, mas já lá vamos. Agora aqui deixa-me fazer só aqui uma opinião curta. Tudo isto que acontece neste episódio do Bill, ou quase tudo, não acontece nos jogos. Nos jogos não é assim que é refletido, é refletido de outra maneira. Eu fiquei muito contente com a forma que eles adaptaram. Eu senti saudades da parte em que o Bill, digamos, tem aqueles desaguisados, digamos assim, com a Ellie. Vocês já vão perceber, ou melhor, vocês já viram o episódio, só não estavam aqui a levar com spoilers. Mas estes desaguisados não acontecem na série porque o Bill não chega a conhecer a Ellie. No entanto, eu acho que ficou muito bem executada a forma como eles demonstraram o passado, a personalidade e o presente, digamos assim, do Bill, até, obviamente, depois deixar de estar vivo. Sobre então o disclaimer que eu queria fazer, já vi 2 opiniões distintas sobre esta cena. Uma diz que forçaram a comunidade LGBT a entrar na série, e a outra diz que quem reclama da comunidade LGBT ter entrado na série não jogou o jogo porque a relação do Bill e do Frank era assim. Em primeiro lugar, eu não sinto que tenha havido nenhum tipo de forcing para a comunidade LGBT entrar na série pelas mãos do Bill. Eu acho que ficou super bem explícito, foi super bem explicado, não houve nenhum tipo de empurrão, digamos assim, para meter, como acontece em grande parte da ficção hoje em dia. Ficou super natural e ficou acima de tudo demonstrado que é possível fazê-lo com grande qualidade, sem necessitar de simplesmente estalar os dedos e de repente há uma relação gay, lésbica ou o que vocês quiserem inserida em ficção. Eu acho que eles demonstraram muito bem a evolução. A única coisa que eu mudava era a velocidade, porque efetivamente o Frank chega, come e a seguir já está resolvido o problema e envolvem-se.
e a personalidade do Bill não seria alguém que efetivamente iria muito nessa onda, embora ele tenha tido aquele detalhe de, graças à música do piano, ser a música favorita da mãe dele e também ser uma música que o Frank gosta muito, poderem ter criado ali uma ligação. Do outro lado, temos então a malta, como eu tinha referido há pouco, que diz que a relação do Bill e do Frank era assim e portanto a malta reclama, não sabe o que é que o jogo demonstra, então também não é verdade. O Frank não podia aturar o Bill daquilo que é descrito nos jogos, o Bill efetivamente tinha tido um interesse e tem um interesse no Frank, é alguém que ele gostava muito, embora o Frank no jogo se tenha enforcado depois de ter sido infectado, portanto nós não temos nunca o Frank vivo no jogo, mas não é verdade que a relação que a série demonstra era a relação existente no jogo entre o Bill e o Frank, até porque mais uma vez o Frank infecta-se, morre enforcado e nós temos vários textos dele em que ele diz que já não podia aturar o Bill. Inclusive há um texto em que ele diz que é melhor morrer enforcado depois de ter sido infectado do que aturar o Bill mais um dia, por exemplo, alguma coisa deste género. Este episódio é um episódio que é muito mais de sentir do que propriamente de falar, não há muito que eu possa dizer sobre aquilo que foi a história do Bill e do Frank, só mesmo assistindo e sentindo aquilo que tenta ser passado por parte da HBO e da Naughty Dog pelas mãos do Neil Druckmann e do outro senhor que agora não me lembro o nome de Chernobyl. Foi um episódio super bem conseguido, eles acabam por mostrar a relação muito bem, inclusive depois há uma cena em que nós temos a cena em que o Joel e a Tess conhecem o Bill e o Frank, vê-se logo ali uma falta de simpatia, digamos assim, do Bill para com pessoas vindas de fora, como já era habitual, como tinha sido com o Frank na altura em que ele chegou, o que é mais ou menos normal, ainda para mais sendo exaltado com aquilo que é a personalidade deslocada, digamos assim, do Bill. E o Joel, por acaso, fez-me lembrar a série da Walking Dead, quando lhe diz que ele tenta fazer ali um negócio com ele, o Bill basicamente diz que é autossuficiente e que não precisa de um negócio para nada, mas logo a seguir o Joel diz-lhe que esta cerca que tu tens aqui não vai durar muito mais tempo, daqui a um ano está toda enferrujada e não vai conseguir resistir, eu posso trazer um material diferente que te vai fazer com que isso aguente a tua vida inteira. E eles ali começam depois a fazer negócio, digamos assim. E esta cena fez-me lembrar do Walking Dead, porque para quem viu, nem que seja uma season do Walking Dead, sabe que o Rick sempre que chega a um lugar, geralmente tem sempre esse cuidado de olhar, analisar aquilo que está ali feito e depois tentar assegurar a segurança de toda a gente, mas isto não é do Walking Dead, era só aqui uma parte. O que acontece? A série vai avançando e efetivamente eles são atacados por saqueadores, conseguem aguentar esse mesmo ataque, mas durante esse ataque em que o Bill está a trocar tiros com os saqueadores, o Frank tenta ir ajudá-lo, acaba por haver ali uma distração e há um tiro que atinge o Bill. O Bill é então atingido, ele consegue levar para casa, sobrevivem porque as armadilhas todas com fogo e por aí fora e todas as armadilhas megalómanas que o Bill montou salvam-nos. Mas logo a seguir temos um corte na cena e quando começa a cena seguinte, já na altura, já em 2023, eu creio que passaram 10 anos ou 20 anos, não me recordo, desde a cena em que eles foram atacados. O que acontece? Vemos alguém em cadeira de rodas, que toda a gente esperava ser o Bill, mas que acaba por ser o Frank, porque estava doente e era uma doença que acaba por ser degenerativa, digamos assim. O Frank acaba por desistir da vida, é uma forma diferente que eles encontraram para a morte do Frank. O Frank então pede ao Bill que coloque um saco cheio de medicação no vinho dele para ele beber e morrer durante o seu sono. E é uma cena super emotiva porque o Bill inicialmente diz que não consegue fazer, mas depois o Frank basicamente diz-lhe: ama-me da forma que eu quero que tu me ames. Ele acaba por ceder. O melhor disto tudo é que ele não só colocou a droga, vamos chamar-lhe assim, no copo, como já tinha colocado na garrafa inteira. E quando o Frank bebe, ele bebe também o copo dele, que em teoria não tinha medicação, mas o Frank imediatamente entende que a forma como ele bebeu aquela garrafa era porque também já se tinha drogado e queria morrer com ele, porque a garrafa no total já tinha muita medicação. Eles acabam por morrer os dois juntos na cama a dormir, e logo de seguida temos então o regresso das personagens principais, o Joel e a Ellie, chegam à casa logo a seguir em termos de troca de cena, obviamente, não em termos temporais, porque ainda passaram ali uns dias, como nós podemos depois ver pela decomposição até da comida que eles comeram no jantar. O Joel e a Ellie chegam então à casa do Bill. O Joel vai à procura do Bill para obviamente lhe pedir ajuda com munições e por aí fora, que era o expertise dele, e acabam por separar com a carta. O Joel não encontra o Bill na casa e a Ellie acaba por deparar-se com a carta que o Bill deixou, curiosamente, ao Joel, porque o Joel era a única pessoa a conseguir entrar ali, a única pessoa que tinha o código do portão, e ele deixa aquela carta praticamente já sabendo que era o Joel que ia ler, onde indica que acabou por morrer em conjunto com o Frank e lhe dá o código para aceder ao bunker e para poder levar tudo aquilo que ele quisesse. Nessa carta tem também um pormenor interessante, que é, como vocês sabem, o Bill conhecia a Tess e acaba por dar o código ao Joel com a indicação de que faz aquilo que puderes para proteger a Tess.
A Ellie é quem está a ler a carta, obviamente que interrompe a leitura quando chega a essa parte. O Joel imediatamente pega no papel, percebe aquilo que está ali escrito, lê Tess, e vemos ali também mais uma emoção com a perda da Tess depois do fim do segundo episódio. E há ali uma ligação entre o Joel e a Ellie muito fria, que se volta a notar, porque a Ellie tenta fazer conversa sobre isso e o Joel imediatamente faz a clássica frase do jogo em que lhe diz: temos 3 regras, uma, não falas da Tess, a segunda, não mostras a ferida que tens no braço a ninguém, e a terceira, faz o que eu mando. Eles depois avançam então na história, vão para a carrinha que nós todos conhecemos e seguem a sua aventura, que irá continuar no 4º episódio da série. Sou sincero, eu senti falta no Bill, como já referi, em termos de interação com a Ellie, porque é muito engraçado quando eles estão no jogo dentro do bunker e a Ellie basicamente está a mexer em tudo e o Bill está a passar da cabeça porque não quer que ela mexa em nada. Mas eu acho que esta forma que eles encontraram para adaptar a relação do Bill e do Frank ficou super bem conseguida. Conhecemos muito do Bill que não conhecíamos antes, ou conhecíamos só por escrita, não conhecíamos esta forma dele viver com o Frank, que mais uma vez não existe no jogo, mas ainda assim passa a ser uma realidade de Last of Us a partir do momento em que a série também o demonstra. Digam-me aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio. Eu não sei se eu gostei mais deste ou do anterior, mas este, em termos emocionais e de impacto, é sem dúvida o que tem mais até agora. O outro foi mais por causa do suspense e dos clickers. Mas deixem aqui nos comentários, deixem o like se gostaram do vídeo, subscrevam se gostam deste tipo de conteúdo relacionado a séries, filmes, animes e por aí vai. E já sabem, grande abraço a todos, fiquem bem e até à próxima semana com mais um episódio ou com outro vídeo qualquer. Grande abraço.